E aí, você sabe qual é a diferença de reforma? Reforma para casa, reforma para apartamento? Você acha que tem uma diferença significativa, Robson? Não é quase igual, não? Quase, aí depende, é uma unidade de medida, meu amigo, que aí cabe muita coisa nesse quase aí. Mas não é muito não, cara. Tem muita semelhança, mas eu diria para você que são obras completamente diferentes. Então vamos falar hoje sobre de apartamento. Vamos falar de apartamento? De apartamento, dar uma detalhada, tirar algumas curiosidades aí? Eu já fiz uma dessa. Você já fez? Que bom. Deu tudo certo, né? Você conta que tem um cara bom, caramba. Esse cara é excelente, também conheço. Bom, eu me chamo Felipe Veiga, sou engenheiro civil e atuo há mais de uma década no ramo de construção e reformas por aí. Então, vamos lá. O que acontece? Uma obra de reforma de apartamento, ela inicia... Qual é o primeiro ponto? O que você imagina? Qual é o primeiro ponto de uma obra de reforma de apartamento? Qual é a primeira coisa? Conhecer o síndico, conhecer as regras. Conhecer o síndico, conhecer as regras. Isso é muito importante, mas você precisa conhecer o cliente primeiro. Você precisa saber qual é o cliente. Começa na negociação, né? Então, provavelmente ou você captou esse cliente, ou esse cliente chegou por alguma indicação para você, e aí ele vai te falar quais são as características. Qual é o tipo de reforma que você vai fazer? É uma reforma parcial? É uma reforma geral? A pergunta mais importante: o cliente vai estar dentro, vai estar gente morando dentro do apartamento? Você não tem noção tanto que isso é fundamental para você executar uma obra. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Até na sua condução, lá, os profissionais que vão trabalhar na obra. Principalmente. Muita diferença, né? Muita diferença, até porque também, pensa bem. Você pergunta isso no início? Sim, eu sempre tento fazer. Gente, não tem a casinha da mãe ali disponível, não. Não dá pra ir. Claro que às vezes é um custo tirar toda a família, às vezes uma família grande. Vocês não querem dar uma viajadinha, não? Vou arrumar um desconto lá no Airbnb. Sabe, eu tenho um galpão disponível ali, se você quiser morar no galpão. Sabe aquela ponte do lado? É melhor que sempre preferencialmente que não esteja ninguém dentro da casa. Você tá entendendo? Pensa bem, obra de apartamento, você tem vizinhos para tudo quanto é lado. Já tem pessoas que vão se incomodar bastante com você. Se tiver o próprio morador dentro da sua casa, meu amigo, isso aí é uma pressão terrível, porque, imagina, o cara tem o seu fiscal ocular. Às vezes as pessoas saem, trabalham e voltam, mas é todo um transtorno, cara. É poeira, é barulho, é gente estranha dentro da sua casa. Então, assim, não é interessante. Nem para quem está lá dentro executando, e principalmente para quem está executando. Porque assim, cara, sinceramente, operário de obra, quem trabalha com obra, o cara não gosta de ter uma pessoa ali olhando, sabe? E a sensação que ele tem ali é de que ele está incomodando. Está sendo vigiado, entendeu? E assim, cara, não rende. Não rende, é impressionante. Isso também afeta o psicológico da equipe que está executando. Então esse é o primeiro passo, né? Você precisa descobrir. Outro ponto importante, a obra ela tem elevador de carga? O apartamento em si, o prédio que você vai, tem elevador? Porque eu já fiz obras de apartamento que tinha escada, meu amigo. E você vai fazer uma demolição, imagina a complexidade que é. Entende que a logística já é diferente? Quinto andar e não tem elevador. Quinto andar sem elevador, como é que você faz? Os caras terminam a obra, tá com as pernas tudo desse tamanho, tudo malhada, né? Mas essa questão também entra na precificação. 100% na precificação. Muda muito a precificação, porque vai demandar mais tempo, vai demandar mais mão de obra. Então você precisa ter ali um tipo de articulação. Isso tudo é custo, tudo é tempo de obra, tudo é tempo de execução. Isso tanto impacta no custo quanto impacta no prazo também, né? no período que você vai executar, entendeu? Então a gente já está partindo para aí. Então assim, a obra, você definiu qual é o tipo de obra, reforma geral, reforma parcial. Tem alguns elementos que você tem que fazer. Numa reforma parcial, eu não vou demolir o piso, então eu preciso fazer toda uma proteção do piso. Você tem que proteger piso. Se for ficar móveis lá, você precisa proteger os móveis, entendeu? Você tem que ter uma zeladoria muito maior. Isso afeta diretamente no custo. É mais tempo de pessoas dedicadas executando o serviço, certo? Uma obra de demolição geral, além de ter a questão de transporte dos resíduos que vai gerar, seja por escada, seja por elevador, você precisa entender, contratar um container e tudo mais. O segundo ponto é, Dá pra jogar da janela, né? Hã? Dá pra jogar da janela. Dá pra jogar. Você sabia que tem até uns balanços que você joga, como se fosse uns tubo-água, carregador de entulho, que dependendo você pode adaptar e jogar. Obras comerciais geralmente tem, mas aí não é muito comum porque é garagem. Pô, residencial tem garagem, entendeu? Então não vai funcionar, meu parceiro. Não vai rolar. Até porque também imagina, os caras vão descer lá e ir embora. Então, o segundo passo, aí entra o que você falou. O segundo passo, descobri qual é a obra, o que eu vou fazer, me planejei, eu sei, fechou a obra, ok. Boa relação com o síndico, boa relação com os vizinhos. Meu irmão, você tem que chegar lá e você tem que conversar com essas pessoas, você tem que saber o que é, tem que se apresentar, sabe, um bilhetinho
no elevador, na porta sei lá, do seu cliente ali, sabe? Uma frase bacana, falando ali, desculpa o transtorno, logo, logo sairemos daqui, você nunca mais vai esquecer da gente, mas a gente sai, te garanto que quando a gente for embora, vocês vão sentir saudade, de tanto que vai ficar aí enfurnado o barulho. Então o segundo passo é esse. Depois vem as etapas mais técnicas. Então eu limpei a obra, tá, deixei tudo organizado, e aí, se a gente vai mexer com... Aí vem a parte de infraestrutura elétrica, infraestrutura hidráulica, infraestrutura de ar-condicionados. Então você tem água quente, água fria. Então é ali onde é que você vai fazer aqueles rasos na parede, vai passar toda a tubulação, vai passar ali conduíte. Beleza? Essa vem a segunda etapa técnica. Sabe o que é fundamental, Robson? O que acontece? É você verificar se as conexões estão tudo bem vedadas, está tudo bem certo. Sabe certinho? Senão vai começar a fechar a parede. Porque a etapa seguinte é você fechar toda as alvenarias, todos os buracos ali que você criou, e vem com preparamento de massamento e acabamento, né? Que é pintura. E aí... Quando está chegando nessa fase e o cliente fala assim, não, mas eu queria colocar mais essa coisa aqui. É só mudar. Acontece muito isso. Não só o cliente. Né? Muito comum. O cliente fala assim, não tem como só colocar uma tomada aqui? É rapidinho. Imagina. É só uma tomada. Vamos pensar? Não, isso acontece também com os arquitetos. Os arquitetos, assim, eles desenham no papel tudo, sabe? Dentro do computador, tudo você coloca, tudo você tira. É perfeito. Na obra, no dia a dia, sabe, aquela correria toda é um pouco mais complexo. E é simplesmente, ele chega assim, não, só muda daqui para ali, por favor, só coloque ali. Ok, vem contar comigo quantos profissionais que vai estar envolvido? Vamos lá. Você precisa de alguém para poder quebrar a parede em si, para fazer a limpeza, tirar o entulho que vai gerar. Você precisa de um outro profissional para poder assentar ali a caixinha, ou o mesmo profissional, mas beleza, é uma segunda etapa. Então você vai assentar ali, digamos, você vai trocar uma tomada de lugar. Tem que puxar conduíte, aí vai envolver o que? Eletricista. Vai envolver pedreiro, vai envolver pintor novamente. Se eu já estiver pronto lá, se eu já tiver terminado essa parte, que é bastante comum, tá? Terminou, não gostei. Faltou uma tomadinha do lado da minha cama. Como é que eu vou ligar o meu celular? Essa é a importância do projeto, então, do planejamento. Principalmente, assim, eu acho que para tudo, para a construção civil, independente do tipo de reforma, o tipo de obra que você vai executar, que seja uma obra do zero, uma obra de reforma, o projeto é muito bom, cara, porque o papel é aquilo que eu te falei, ele aceita tudo, o papel, o software, ele aceita tudo, você pode mudar. Hoje tem tantas tecnologias que você consegue mostrar para o cliente ali, sabe, o acabamento final. Aí é bom, aí não gostei daqui, muda para ali, muda a iluminação, hoje está tão real, é tão visível isso. Então o projeto é fundamental e é um custo que vale muito a pena, porque existe um custo muito caro em obras que é o retrabalho. O retrabalho ele gera um custo muito alto, gera uma perca de tempo, sabe? Gera um valor agregado ali, então é bastante ruim isso aí, beleza? Então passa essa etapa, a etapa de infraestrutura, aí a gente entra na etapa de acabamento, que pode ser, se você for trocar um porcelanato, se você colocar um piso vinílico, se você colocar forro, pintura, sabe? Você deixa tudo pronto, dica, aí entra a marcenaria, dica que eu vou dar para você. Deixa na segunda demão a pintura, deixa a marcenaria entrar, porque a marcenaria geralmente elas têm peças grandes ali, esbarra, sabe? Resvala num pilar, acerta um teto. E aí, cara, imagina a logística para voltar. Deixa a última mão de tinta para depois das instalações. Sempre deixa a última mão de tinta. A mão de tinta é a parte final da obra. Sabe, o toque final? Pô, vou dar um retoque no teto, vou dar um retoque na tomadinha ali que eu quis mudar. Então deixa sempre ali pro seu pintor, ainda mais se você trabalhar por empreita. Você contratou o cara por uma empreita, fez uma empreita com o cara, às vezes você não tem ali uma estrutura muito grande para você ter a sua equipe, profissionais contratados, e aí você já deixa esse pré-combinado. Você faz 2 demãos e volta para quando a obra estiver ali na fase de acabamento final, porque também às vezes o cara vai instalar cortina, vai instalar marcenaria, uma porrada de coisas, né, que vão acontecer, que vão entrar depois ele vem com aquele toquezinho ali, o toque de elegância, e aí fica clean. Então entra a parte de acabamento. E acaba por aí, ó. Acabou, né? Não. Aí entra a parte de a limpeza pós-obra, né? Porque você entregou a obra ali, veio todo mundo, você vai fazer uma limpeza grossa ali, depois uma limpeza fina, e principalmente nessa parte, é a parte que a gente utiliza para poder checar se está tudo ok, se está tudo de acordo com o projeto, se tem alguma correção, porque existe o pós-obra também. Por mais que você tenha todo o cuidado possível, faça checklist, acompanhe, tenha uma boa orientação com a sua equipe, que é fundamental que você esteja presente pelo menos algumas horas do dia ali dentro da obra, então no início,
no fim da obra é importante para você saber o que está acontecendo, e você já vai captando essas coisas e corrigindo, mas você faz um checklist com o cliente, sabe? Aponta, papapá. Vai ter uma coisinha ou outra, que também é um outro vídeo que provavelmente eu posso falar com vocês, é o seguinte: a diferença de obra para pessoas jurídicas e para pessoas físicas. São obras diferentes também, são expectativas diferentes, são modos diferentes de lidar com quem está te contratando. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso. Comenta aqui embaixo se você tem interesse e se você sabe qual é o tipo as diferenças básicas que tem, se você tem experiência com isso, se já viveu isso, comenta aí e vem com a gente. E se inscreva no canal, segue a gente, dando continuidade. Então assim, aí faz o pós-obra, você faz um checklist de entrega de obra ali, aperta a mão do seu cliente, recebe aquela fatura gostosa do finalzinho da obra, né? Que é só lucro. Raramente acontece, que você já cobriu. Se foi bem precificada a obra. Já até pensei, pode até ser um outro assunto para ele falar. Sim, podemos falar também sobre precificação. Eu acho que é importante dar algumas dicas, porque é fundamental. Porque assim, entregar a obra, e eu vou te falar, o desafio principal de um bom engenheiro, um bom construtor, um bom empreiteiro é entregar a obra, meu amigo. Eu nunca deixei de entregar nenhuma obra. Com lucro, né? Então, aí é a segunda parte. O lucro você aprende a ter. Depois de um tempo de disciplina, de experiência, hoje é fundamental o meu controle orçamentário. A minha planilha não pode ficar no vermelho, pô. Eu tô saindo de casa, tô deixando a minha família, os meus filhos, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que botar dinheiro no meu bolso. Mas isso você aprende também com o tempo. E assim, se existe alguém ali para te dar, né, o caminho das pedras, pô, melhor aprender com quem já errou e ir em frente, entendeu? E aí você vai lá e recebe aquela fatia boa, leva a sua esposa para jantar num bom restaurante, e esse cliente ele vai te indicar novamente para uma nova obra, e o ciclo ele continua, está se perpetuando. Mas existe uma delicadeza, uma diferença aí entre a obra de apartamento e uma reforma de obra de casas, que também a gente pode falar sobre isso num próximo vídeo aí, dá uma detalhada. Certinho? Tamo junto, segue aí no canal, um abraço.